Aleluia. Vamos dar início à palavra do Senhor. Deus me deu um tema ainda nessa madrugada acerca dessa live. Agora acho que escureceu bastante. Ainda nessa madrugada, e eu quero que você anote aí esse tema e que você anote esses tópicos, porque eu creio que se você entender a palavra que vai ser liberada nessa manhã, nessa live, você vai ter uma grande facilidade de se relacionar com o Senhor. E também não vai sofrer mais por acreditar que Deus vai trabalhar segundo o seu modo ou segundo a sua vontade. Eu falei isso aqui no domingo, no sermão, a segunda parte do sermão dos planos de Deus, em que muitos sofrem ou até mesmo esmorecem na sua fé, porque passam a acreditar que Deus vai se encaixar nos seus planos. Deus, ele não nos encaixa, ele não se encaixa nos nossos planos, mas é pelo contrário. Nós nascemos porque ele tem um plano divino para nós. Ele tem um plano poderoso preparado para nós. Jeremias 29:11, a palavra de Deus diz: eu bem sei os planos que eu tenho acerca de vós. São planos de paz e não de mal, para lhe dar um futuro e uma esperança. Então nós precisamos entender que Deus não vai se encaixar aos nossos planos. Mas nós precisamos rapidamente conhecê-lo, prosseguir em conhecê-lo, para entrar no plano divino que ele tem para nós. Para entrar no plano dele para a nossa vida, naquilo que ele já preparou. Efésios capítulo 2, verso 10 diz que ele já preparou todas as boas obras para que andássemos nelas. Então nós precisamos buscar obedecer ao Senhor, para nos encaixar ao plano que ele já tem preparado para nós. E o tema dessa live hoje é o modo operante de Deus. Meu Deus. Anote aí, o tema dessa live é o modo operante de Deus. Pastor, é possível a gente entender completamente como Deus age, como Deus trabalha, qual é a forma de Deus operar? Claro que não. Mas nós podemos entender à luz da palavra alguns pontos chaves para entendermos a forma que Deus opera, para entendermos que há um modo muito simples, mas muito poderoso, em que Deus faz as coisas, em que Deus realiza todas as coisas, em que Deus opera. Então nós precisamos entender rapidamente o modo operante de Deus. Não vamos entender, claro, na sua totalidade, mas aquilo que é simples, aquilo que é praticamente o básico para entendermos como nos relacionarmos com Deus, para nós entendermos como andar no plano do Senhor, como não sofrer acreditando que Deus vai operar de uma forma e certamente ele operará segundo o seu querer e a sua vontade. Então vamos lá? O modo operante de Deus. Primeira coisa que eu queria que você anotasse aí, que você entendesse: Deus sempre vai agir no que for impossível. O que é possível é função da nossa inteligência. Amém? Deus sempre vai agir no que for impossível, porque o que for possível dependerá da nossa inteligência. Eu ministrei sobre isso esses dias, a rota da promessa. Deus faz uma promessa a Abrão, fala para ele sair da terra da sua parentela e para um lugar onde o Senhor ainda iria mostrar para ele. Então Abraão teve que ter uma atitude de fé, por isso que ele é conhecido como o pai da fé. Só que depois de um certo tempo, Deus faz uma promessa. E quando Deus faz uma promessa para Abraão, ele agora tem 99 anos e Sara tem 90 anos. E Deus fala: eu vou te dar um filho, e esse filho vai nascer de Sara. Abraão não entende. Abraão ri, porque ele pensa consigo mesmo: como pode eu, um homem de 99 anos, e minha mulher 90 anos, gerar um filho? É exatamente isso. O agir de Deus é naquilo que é impossível aos nossos olhos.
no agir de Deus, Deus age quando é impossível para mim e para você. Porque se Deus prometesse um filho para eles, na juventude deles, não seria uma promessa, seria algo natural, seria algo comum. Então entenda algo, Deus age naquilo que é impossível para mim e para você. Daquilo que é possível, vai depender da nossa inteligência, vai depender da nossa dedicação, da nossa busca, vai depender da nossa entrega, vai depender do nível de tempo que eu passo com Deus, que eu estudo a sua palavra, que eu estudo acerca do meu propósito, que eu busco conhecimento, que eu busco sabedoria. A palavra de Deus também diz que tudo que vier às nossas mãos, temos que fazer conforme as nossas forças. Então você vai realizar aquilo que você tem que realizar, fazer o que você tem que fazer, segundo a sua inteligência, segundo a sua capacidade. Nós vemos a parábola dos talentos. Deus, ali naquela parábola, nos ensina que o Senhor entrega 2 talentos, 1 talento para um, 2 talentos para outro, e 5 talentos para outro. E a Bíblia é bem clara em dizer, segundo a capacidade de cada um. Então, aquilo que é possível depende da nossa inteligência e da nossa capacidade. Mas aquilo que é impossível depende do mover e do agir de Deus. Então eu não sei o que você tem enfrentado. Talvez você tenha visto que muitas pessoas passam por essas situações, vencem essas situações que você tem enfrentado de forma natural, de forma comum. Talvez é na questão financeira, material. Talvez você vê muitas pessoas vencendo nessa área porque são boas em administração, são cumpridoras de princípios, têm as suas emoções alinhadas. Então você precisa entender que isso não depende de Deus, isso depende da sua inteligência, isso depende da sua capacidade. Mas se talvez você está enfrentando uma situação que é impossível aos olhos naturais de você solucionar, então você está entrando no modo operante de Deus. Deus age no impossível. Amém? Então, anote aí, aquilo que é impossível é para Deus, aquilo que é possível é para a sua inteligência. Amém? É a função da sua inteligência. Vamos lá. Segundo ponto que precisamos entender: o Senhor, Ele nunca te abandonará, mas sempre agirá no momento certo. Meu Deus do céu. O Senhor nunca te abandonará, mas sempre agirá no momento certo. Jesus disse aos seus discípulos, em João, capítulo 28, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus afirmou que Ele estaria conosco todos os dias, não só nos dias bons, mas nos dias bons e nos dias maus. Jesus disse que estaria conosco, Ele não nos abandona. Mas como, pastor, se Jesus morreu, ao 3º dia ressuscitou, e sabemos que Ele está à destra do Pai, a palavra de Deus diz que Ele fala aos seus discípulos, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Eu rogarei ao Pai para que Ele envie outro, o Espírito da verdade, o Espírito ajudador, o Espírito consolador. Esse estará convosco para fazer lembrar todas as palavras que eu vos digo. Então, como Jesus está conosco? Através da pessoa do Espírito Santo. A trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito de Deus está comigo e com você dia após dia. O Senhor não nos abandona. Porém, não é porque Ele está conosco todos os dias que Ele vai agir na hora que a gente quer que Ele haja, que Ele vai se submeter à nossa vontade, que Ele vai se submeter ao nosso tempo cronos. Não, Deus não se submete ao tempo do homem. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então o modo operante dele é totalmente diferente. Ele age no tempo dele. Porque um dia para Deus é como 1000 anos é como um dia. Para Deus não há passado, presente e futuro. É só uma linha na dimensão da eternidade.
Então Deus te escolheu, Deus te chamou, porque Ele já sabe o futuro que Ele tem preparado para você. Então não fique pensando, Deus me abandonou, não fique pensando, Deus me esqueceu, não fique pensando, Deus tem realizado coisas na vida de tantas pessoas, mas parece que na minha vida nada está acontecendo. É porque Deus não trabalha no nosso tempo, Deus trabalha no tempo dele. Ele nunca te abandonará, mas também nunca se submeterá ao seu tempo e ao meu tempo. Nós vemos isso em João capítulo 11. Jesus era amigo de Lázaro. Jesus amava Lázaro. Toda vez que Jesus passava por Betânia, ele se hospedava na casa de Maria, de Marta e de Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus. E Jesus recebe uma mensagem que Lázaro estava doente, que Lázaro estava prestes a morrer. Porém, a Bíblia é bem clara em dizer que Jesus continua realizando aquilo que ele estava realizando, fazendo a obra que ele deveria fazer. E depois de 4 dias ele chega em Betânia. E aí Marta sai correndo para receber Jesus, vai diante de Jesus e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus vira para ela e diz: todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crê tu isto, Marta? Ela disse: sim, Senhor, eu creio no dia da ressurreição. Mas o Senhor disse: se creres, verás a glória de Deus. Porque Jesus não estava dizendo que isso aconteceria no dia da ressurreição. Claro que essa palavra nós entendemos que também é para esse dia, mas naquele momento o Senhor estava querendo ensinar algo a Marta. Maria depois vem ao encontro de Jesus e Jesus fala a mesma coisa para ela. E ela fala a mesma coisa que Marta falou: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse que ele há de ressuscitar, que ele iria ressuscitar. E ela disse: eu sei que no dia do juízo, eu sei que no dia da ressurreição ele há de ressuscitar. E Jesus estava dizendo: se creres, verás a glória de Deus. O que Jesus estava ensinando a Marta e a Maria, e me ensinando e te ensinando. Porque Marta e Maria tentou tratar Jesus no passado. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Elas estavam dizendo: o Senhor está atrasado. Já era, ele já morreu. E aí Jesus disse que ele vai ressuscitar, e agora elas tratam no futuro. Eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. E Jesus estava querendo ensinar elas: ei, para mim não tem passado, presente e futuro, é só uma linha só, é só uma dimensão. Esse é o Kairos, é o tempo oportuno, onde colocaram ele. Eu não cheguei atrasado e nem vou resolver lá no futuro, eu estou resolvendo agora, eu estou aqui agora, o que eu tenho para fazer agora, é no meu tempo, é como eu quero. Jesus já tinha curado muitas pessoas, Jesus já tinha ressuscitado o filho da viúva de Naim, Jesus já tinha feito coisas incríveis, mas ele nunca havia ressuscitado um morto ainda depois de 4 dias. Meu Deus do céu, ele queria realizar algo poderoso, para que ficasse registrado na história, que o poder dele vai além da medicina, vai além da ciência. Ele queria trabalhar no tempo oportuno dele. Então não se sinta abandonado. Você não está esquecido, você não foi esquecida por Deus, Ele não te abandona, e Ele vai agir no tempo certo, Ele vai agir no tempo dEle, Ele vai agir de acordo com o modo dEle, aleluia. Nós precisamos entender isso, porque muitas pessoas esmorecem na fé, o diabo libera dardos inflamados do maligno, para que as pessoas elas deixem de acreditar nas promessas, nos planos de Deus, porque não aconteceu no tempo que elas esperavam. Então, segunda coisa que você precisa anotar hoje: Deus nunca vai te abandonar, mas também vai agir no tempo certo, no momento certo. Aleluia. Meu irmão, aquele que aprende a caminhar nessa vida com Deus, nessa corrida, nessa jornada, aprendeu que o teste do tempo é aquilo que prova o nosso coração. Meu Deus do céu. A palavra de Deus diz, Pedro diz que a nossa fé, ela precisa ser forjada, refinada, como o ouro é refinado no fogo.
ao ponto de não existir mais nenhuma impureza no ouro. Então há um tempo, há um período para o ouro ficar dentro da fornalha. Há um período exato para que o ouro passe por esse refinamento, para que a impureza seja arrancada, seja lançada fora. Então muitas vezes não aconteceu ainda aquilo que você tem orado, clamado, pedido, ou até mesmo aquilo que Deus te prometeu, porque a sua fé está passando por esse processo de refinamento. Meu Deus do céu. Faz sentido para você? Reage aí a essa palavra. Se faz sentido para você, coloca amém. Talvez você está dentro da fornalha, passando pela fornalha, porque a sua fé está passando pelo processo de refinamento, para que você creia totalmente, absolutamente nele, para que o Senhor cumpra aquilo que ele te prometeu, para que o Senhor possa agir no tempo certo, no momento certo. Então quem aprendeu a caminhar com o Senhor, tem prosseguido em conhecê-lo, aprendeu isso, que muitas vezes Deus vai agir nos 47 do segundo tempo. Deus vai agir, meu irmão, quando a gente pensar agora eu não sei mais o que fazer. Essa é a hora que Deus entra. Aí Deus entra na jogada, aí Deus entra na parada, meu irmão. Ele não te abandona, mas Ele também vai agir no momento certo. Amém? Faz sentido para você? Compartilha essa live aí. Compartilha com alguém que precisa receber essa palavra. No final eu vou repetir os tópicos aqui. Então compartilha com alguém que vive em crise de ansiedade. Compartilhe com alguém que você sabe que está em depressão. Compartilhe com alguém que você sabe que a sua fé já esmoreceu. Compartilhe com essa pessoa. Deixe Deus te usar como instrumento nessa manhã. Compartilhe essa palavra. Amém? Eu vejo que tantas pessoas são tão bons para compartilhar tanta coisa que não vai mudar a vida de ninguém. Mas se você compartilhar essa palavra com alguma pessoa que você conhece, nos grupos que você tem, você pode ter certeza que você vai receber testemunhos. Amém? Vamos lá. Terceira coisa que nós precisamos entender, terceiro ponto aqui, muito simples, do modo operante de Deus, mas isso nos ajuda a entender como Deus opera. Vamos lá. Tudo tem um propósito quando Deus está envolvido. Nós precisamos entender isso. Tudo tem um propósito, anote aí. Tudo tem um propósito quando o Senhor está envolvido. Aleluia. Por quê? Tem pessoas que passam a acreditar que Deus vai os ajudar, que Deus vai os socorrer, quando estão vivendo uma vida longe dos planos de Deus, longe dos princípios, não vou colocar nem planos, mas longe da palavra de Deus, quando não estão caminhando em obediência, quando não estão se esforçando para uma tão grande salvação, para uma santificação, quando não estão valorizando a obra da cruz. Então tem pessoas que passam a acreditar que Deus vai mover alguma coisa quando ela mesma não tem coragem de se entregar, de receber Jesus, de voltar para Jesus, de buscar conhecê-lo, obedecer a sua palavra. A palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, primeira coisa, e vivem segundo o seu propósito, ou são chamados segundo o seu propósito. Então, quando nós estamos caminhando e vivendo dessa forma, claro que você talvez chegou agora nessa live, talvez você nunca ouviu uma palavra dessa forma, talvez você professava a sua fé em várias coisas, ou depositava a sua fé em religiões e tantas coisas. Talvez para você desconhece tudo isso. Então, eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que se você depositar sua fé no Senhor e procurar obedecê-lo, conhecê-lo, você entra na rota do propósito que Ele tem para você.
E aí todas as coisas passam a contribuir para o teu bem. Aí tem pessoas que possam estar dizendo assim: pastor, eu amo a Deus, estou caminhando segundo o propósito dele, mas algumas coisas não deram certas. Mas não deram certas de acordo com aquilo que você achou que deveria dar? Ou não deram certas porque o próprio Deus tem te livrado? O próprio Deus tem te protegido? Pastora Andressa ministrou uma palavra esses dias. O tema da palavra foi coragem. Essa palavra me impactou, porque ela falou uma coisa que é uma verdade. Ela diz que Deus protege o seu propósito. Deus protege o seu propósito. E aí eu me lembro de Moisés. Como Deus protegeu Moisés. Como Deus guardou Moisés. Deus, ele protege o seu propósito. Talvez algumas coisas não aconteceram na tua vida, porque Deus está te protegendo. Então não fique chorando leite derramado. Então não fique se sentindo mal. Não, meu irmão. Se você está aprendendo a amar a Deus dia após dia, você decidiu seguir segundo a palavra dele, a vontade dele, então todas as coisas contribuirão para o teu bem. Seja algo que não aconteceu, que você achou que deveria acontecer, seja coisas que aconteceram que você não esperava que acontecessem. Deus, ele traz para a tua vida, Deus, ele tira da tua vida, Deus, ele move e ele remove. Quando nós estamos vivendo o propósito dele, amando ele, é ele que move todas as coisas para o nosso bem. Então, o terceiro tópico aí: tudo tem um propósito quando ele está envolvido. Se ele não está envolvido, fica difícil. Se ele não está envolvido, vida dura é uma vida longe de Deus. Eu posso te afirmar isso, porque durante muitos anos eu vivi dessa forma. É viver sem destino, é viver sem propósito, é viver em medo e insegurança. Se você de repente está ouvindo essa live, está se identificando, hoje é amanhã de você voltar para o Senhor. Hoje é amanhã de você dizer: Senhor, me ensina a te amar mais. Hoje é amanhã de você voltar para o Senhor e clamar a Ele, dizer: Senhor, eu quero obedecer a Tua voz, eu quero obedecer a Tua palavra, eu quero conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Porque a insegurança vai acabar, os medos serão lançados fora, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Vamos lá, quarto tópico, quarta coisa que você precisa entender do modo operante de Deus. Ele remove o que te fere e ele traz a cura. Aleluia. Ele remove o que te fere e ele traz a cura. Então, não se assuste se você decidir clamar ao Senhor e mergulhar nele, em viver o propósito dele, e algumas pessoas saírem do seu ciclo de relacionamento, porque o Senhor sabe que essas pessoas, sem você perceber, estão te ferindo ou vão te ferir. Se o Senhor te mover de algum lugar para o outro, é Deus te tirando daquilo que te fere. E Deus também trazendo a cura necessária que você precisa. Ele remove o que te fere e traz a cura que você precisa. Vamos lá? Anote aí. Faz sentido para você? Aleluia. Vamos lá. Anote aí. Quinto tópico. Deus te tira de certos lugares para te colocar no caminho do seu propósito. Aleluia. Deus te tira de certos lugares para te colocar no seu propósito. Meu irmão, pastor, me explica melhor isso. É como se o Senhor
estivesse olhando para mim, para você muitas vezes, e olhasse que nós estamos saindo do caminho, estamos saindo da rota, estamos saindo da direção de viver o nosso propósito, de viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, de viver no centro da vontade de Deus. E aí eu costumo dizer que é como o GPS, quem tem Waze aí sabe o que eu estou falando. Você sai da rota, e aí o Waze fala o seguinte: recalculando a rota. É isso que Deus faz. Quando nós estamos em lugares, quando nós estamos habituados a alguns ambientes que vão nos tirar do caminho do propósito de Deus, Deus, ele recalcula a rota e ele nos coloca no caminho do seu propósito. Meu Deus do céu, Deus está falando com alguém nessa manhã através dessa palavra. Deus está falando com alguém através dessa live. Meu irmão e minha irmã, se você está ouvindo essa live, deixa Deus recalcular a sua rota. Você sabe que há alguns caminhos que já não são mais para você. Você sabe que tem alguns lugares que já não são mais para você. Tem alguns relacionamentos, amizades que são tóxicas, que já não são mais para você. O Senhor está recalculando a sua rota. Você que entrou nessa live e insiste em manter essa aliança, esse vínculo tóxico que tem te causado mal, que tem te levado a uma angústia, que tem causado feridas na tua vida. Se você estava esperando uma confirmação de Deus, a confirmação chegou agora. É tempo de você deixar esses relacionamentos, essas amizades, esses lugares que você está habituado a frequentar, para entrar no caminho do propósito que Deus tem para você. Hoje o Senhor está recalculando a sua rota e te colocando no caminho do propósito que Ele tem para você. Se você crê nisso, digite amém. Coloque eu creio. Aleluia. Deus, Ele te tira de certos lugares para te colocar no caminho do seu propósito. Amém? Faz sentido para você? Oh, aleluia. Vamos lá, último tópico, para entendermos um pouco mais do modo operante de Deus. Tudo muda quando nós entendemos esses pontos tão simples, da maneira de como Deus opera. Tudo muda. Passamos a descansar no Senhor. Não esperamos mais que o Senhor faça algo que nós devemos fazer. Nós aprendemos, nós caminhamos aprendendo, aleluia, vivendo experiências incríveis. Se essa live faz sentido para você, meu irmão, eu quero que você printe agora, coloque aí, hashtag, eu entendi o modo operante de Deus. Não precisa colocar eu entendi, coloca assim, hashtag, o modo operante de Deus. Aleluia. Se você entendeu essa live, se está fazendo sentido para você, printa aí agora. Depois você vai postar lá. Hashtag, o modo operante de Deus. Tudo muda quando passamos a entender como Deus opera e como Ele trabalha. Aleluia. Vamos lá? Último tópico aí. Ele te levanta até dos seus fracassos, mas nunca das suas desculpas. Ei. Deus mío, agora foi para doer, né, gente? Deus, ele te tira do teu fracasso. Deus, ele te tira dos seus fracassos, mas Deus, ele não te tira das suas desculpas. Eu sempre digo isso, quem crê dá um jeito, e quem não crê dá uma desculpa. Posso te falar uma coisa? Quem crê dá um jeito, quem não crê, além de dar desculpa, transfere a culpa.
Ah, é porque eu não ganho aquilo que eu queria ganhar. É porque eu não nasci na família que eu deveria ter nascido. Ah, porque eu não tenho uma amizade tal. Ah, porque eu não tenho oportunidade tal. Ah, porque ninguém me ajuda. Ah, porque ninguém me olha. Ei, quem não crê sempre vai dar uma desculpa ou vai transferir culpa. Deus não tem negócio com quem vive dando desculpa e transferindo culpa. Deus, ele te tira até do teu fracasso, mas não das suas desculpas. Faz sentido para você? Agora foi para doer mesmo. Para encerrar daquele jeito. Libera a câmera ali para mim, por favor, que apagou. Aleluia! Aleluia! Ele te levanta até dos seus fracassos, mas nunca das suas desculpas. Amém, queridos? Nós precisamos entender isso. Não tem desculpa diante de Deus, porque Deus sabe o seu potencial. Deus te elegeu nele antes da fundação do mundo. Deus sonhou e planejou a sua existência. Então, como nós vamos dar desculpa a Deus de que nós não conseguiremos viver algo que Ele já sonhou para nós, que Ele já projetou para nós? Aquilo que Deus projetou para mim e para você, no depender dEle, já está feito. Meu Deus do céu. E aí eu uso uma palavra que a maioria dos pregadores pentecostais usam, e é uma palavra poderosa. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, meu irmão, não é mentira. Se a palavra dele diz que ele te elegeu nele antes da fundação do mundo, está feito. Tem um projeto preparado. Aleluia! Nós precisamos entender isso. É muito simples, mas é muito poderoso. Jeremias, capítulo 1. E veio a palavra a Jeremias. O Senhor disse para Jeremias: eu te escolhi. Desde o ventre eu já te dei as nações por profeta. Jeremias vai querer dar desculpa para Deus. Deus está dizendo: eu te conheço, cara, antes de você estar no ventre da sua mãe, eu já tenho um plano para você. Eu sou apenas uma criança, eu sou apenas um menino, eu não sei falar. Ah, é, Jeremias? Imaginam Deus pensando assim: não te perguntei nada, Jeremias. Isso são coisas minhas, tá? São interpretações minhas. Não se escandalize. Mas quando você dá uma desculpa para Deus, Deus te fala algo, você vai viver. E você olha para Deus e fala assim: ah, Deus, eu não vou viver isso não, viu? Porque, olha só, acontece isso aqui na minha vida, tem isso aqui. E Deus está falando assim: eu não estou te perguntando, filho. Se eu estou dizendo que você vai viver, que eu tenho isso preparado para você, é responsabilidade minha. Eu já garanti. Comigo está feito. Está garantido. Eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Nós precisamos entender isso. O que nós precisamos é parar de dar desculpas e crer. Nós precisamos parar de dar desculpas e crer no Senhor. Deus fala para Jeremias: você vai sim. E você vai diante de governadores. Você vai diante de reis. Meu Deus do céu. Jeremias está falando: eu sou um menino. E aí Deus fala para ele: agora você vai entender que é muito maior. Você vai diante de reis e diante de governadores. E eu colocarei as minhas palavras na tua boca. Se você está dizendo que não sabe o que dizer, o que falar, não sabe o que fazer, eu sou fiel em cumprir o plano que eu projetei para você, a promessa que eu te fiz, então eu colocarei as palavras na tua boca. Não tem desculpa, Jeremias. Eu não trabalho com desculpas, Jeremias. Não dá, gente. Deus, ele te levanta do seu fracasso, do seu deserto, mas nunca das suas desculpas. Hoje é uma bela manhã para pararmos de dar desculpas. Quantos creem nisso? Faz sentido para você? Faz sentido para você? Coloca amém aí.
Aleluia. Vamos lá. Vou repetir os tópicos aqui. E vamos fazer uma oração para encerrar mais uma live. Café Mais do Reino. Amém? Vamos lá. Anote aí você que não conseguiu acompanhar desde o começo. De manhã eu sinto um pouco a minha garganta, então, por favor, não se incomode de eu estar tomando água, ou um pouco rouco, tossindo. Mas é que tem sido dias puxados, mas vale a pena. Com certeza, sempre valerá a pena. Amém? Vamos lá, eu vou repetir aqui os tópicos. Deixa eu só deixar preparado aqui. Vamos lá. O modo operante de Deus. Vou voltar a dizer novamente, para você não dizer que é uma nova teologia, né, uma nova doutrina. Claro que isso não é o modo operante na totalidade de Deus, em sua totalidade. Deus, ele trabalha do jeito que ele quer, como ele quer. Mas isso que nós temos compartilhado nessa manhã, essa palavra, é algo que nós aprendemos ao longo dos anos, que nós estudamos, que nós vivenciamos. Então Deus, ele tem um modo operante, que não tem nada a ver com aquilo que a gente pensa ou aquilo que a gente acha. Então vamos lá. Primeiro, vou repetir para a gente orar. Deus sempre vai agir no que for impossível. O possível é a função da sua inteligência. Segundo, ele nunca te abandonará, mas sempre agirá no momento certo. Terceiro, tudo tem um propósito quando ele está envolvido. Quarto, ele remove o que te fere e traz cura. Quinto, Deus te tira de certos lugares para te colocar no caminho do seu propósito. Ele recalcula a sua rota. E sexto, ele te levanta até dos seus fracassos, mas nunca das suas desculpas. Amém? Essa live fez sentido para você? Eu vou deixar ela salva no canal do YouTube. Durante uma semana vai ficar aqui no Instagram. Mas nós vamos remover todas as lives do Instagram. Vai ficar somente lá no canal do YouTube. Nós vamos editar. Amém? Então você vai ter só o momento da live lá, na palavra. Então, se você depois quiser encaminhar para alguém, você pode encaminhar no Instagram durante uma semana. Mas se você quiser encaminhar depois ou encontrar depois essa palavra em algum momento, você vai encontrar ela só no canal no YouTube, porque no Instagram não vai estar mais. Amém? Deus falou com você? Fez sentido para você? Coloca amém aí, para a gente orar. Aleluia. Glória a Deus. Esse é um pouco do modo operante de Deus, queridos. É assim que Deus move. Precisamos entender. Ele não se submete ao nosso modo e nem à nossa vontade. Amém?